Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Haddad, eu sou do marketing da Solves. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro, preso em um coque. Estou em um fundo branco, com uma jaqueta jeans e uma camiseta preta e um fone branquinho aqui para me comunicar com vocês. Estamos no nosso segundo dia, né, de Solves Pocket Talks, a sociedade e os LGBTs. Hoje a gente traz para o nosso bate-papo a Alessandra Pinheiro, a minha head de marketing aqui da Solves, e a Camila Bonetti, a head de CS da FIDES, nossa grande parceira. Elas vão falar mais um pouco hoje sobre tanto liderança quanto a invisibilidade bissexual e lésbica na nossa sociedade, né? A invisibilidade é uma ferramenta tanto de bifobia, né, quanto de homofobia também. Ela existe tanto dentro quanto fora da comunidade gay. Em espaços héteros, né, as pessoas bissexuais são tratadas como héteros. E em espaços gays, essas pessoas também são questionadas, e é sobre isso que a gente vai trazer com a Camila hoje. E também, com a Ali, a gente vai trazer aí dados e vai conversar um pouco mais de como foi a jornada dela sendo uma mulher lésbica, que não é feminilizado, como estamos acostumados, né, com outras pessoas LGBTs mais no nosso ramo. E eu gostaria de deixar um dado muito importante para vocês. 55% dos registros de casos de lésbicas mortas entre 2014 e 2017, por motivo de ódio ou lesbofóbico, né, são de lésbicas não feminilizadas. Então, novamente, trazemos aqui, né, como a forma, o padrão das pessoas também interfere em como elas são julgadas, em como elas são tratadas na nossa sociedade. Como aí, entre grandes aspas, elas estão fora do padrão. Com certeza, isso também acontece no mundo bissexual e em todas as nossas siglas. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindos para quem estão assistindo a gente também. Vou trazer a Ali aqui na tela agora. Bem-vinda, Ali. Olá, obrigada. Bom, sou Alessandra Pinheiro, me autodescrevendo, eu sou mulher branca, tenho um óculos na cor preta, o cabelo é laranja, é cabelo curto, sou fora do padrão, estou de moletom laranja para combinar com o cabelo. Acredito que é isso. Sou head de marketing aqui na Solves, estou à frente aqui do time e, consequentemente, mama da Adri aqui dentro. Exatamente. Vou trazer a Camila também para bater esse papo com a gente e já agradecer, Cami, tanto pela tua presença, por topar bater esse papo com a gente, quanto pela FIDES por liberar a Cami também. Então, muito obrigada. Obrigada, Então, oi, eu sou a Camila Bonetti Nunes, sou head de sucesso do cliente da FIDES, me autodescrevendo, eu sou também uma mulher branca, tenho cabelos escuros, né, pretos, compridinhos, assim, um pouco mais abaixo do ombro. Estou usando um headset relativamente grande aqui, com um fonezinho e um óculos transparente, num fundo branco e com uma blusa de lã, pois estou morrendo de frio, né, uma blusa de lã cinza. Perfeito, maravilhosas. Como estamos em um painel 100% LGBT+, hoje aqui, né, eu gostaria de saber um pouquinho como foi a trajetória de vocês até aqui, principalmente na parte, claro, tanto pessoal, porque a gente não tem como separar uma coisa da outra, né, mas focando na carreira. A gente falou ali no dia anterior, muito com o Gabriel Colombo e com o Luciano Otto, sobre como foi essa saída do armário para eles, né? E os dois são homens, né, brancos, e a gente entende que quando falamos de mulheres nesse mundo, e mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, a gente só agrava um pontinho mais no que a gente já tem de trajetória para percorrer no nosso dia a dia. Então, Ali, se você quiser começar contando um pouquinho de como foi essa tua trajetória, e Cami também, se quiser já seguir depois, podem começar, por favor. Maravilha. Cara, sair do armário não foi muito complicado para minha família, foi mais para mim, porque eu não me aceitava gay, eu não me aceitava lésbica, eu fui criada por uma avó. E já em carreira, a coisa foi um pouquinho mais estranha, porque eu, na verdade, vim do mundo de sistemas, né? Eu sou vulgo garota de programa.
E ali sim foi um pouco mais complicado, porque eu comecei a programar numa linguagem que só existiam homens e homens velhos, né? Como é uma linguagem muito antiga, e eu comecei nessa linguagem, então eu lidava com gerentes e coordenadores de 80 a 90 anos. Então, imagina, mulher gay num ecossistema desse. E aí, quando eu migrei para o marketing, já foi um pouco mais tranquilo, porque tem essa coisa de ser mais leve, as pessoas entenderem, não, é porque é modinha, né, de marketing. Marketing, as pessoas antigamente tinham a ideia de designer, né, marketing é design, é publicidade, então tem que ser mais legal, tem que ser mais divertido, por isso que ela é gay. E as pessoas tinham essa dificuldade de entender que não é a carreira, não é o rótulo do profissional, e sim o que eu nasci. Eu nasci gay, e isso foi dito pela minha mãe quando eu falei, mãe, eu sou gay. Ela disse, nossa, você nasceu gay, não é surpresa nenhuma para ninguém aqui na família, tá tudo certo. Né? Enquanto a tua irmã queria fazer balé, você tava esfolando os dedos, jogando bola na rua, então tá tudo certo. Mas não foi eu digo que eu tive sorte, muita sorte, de ter sido criada pela minha avó, e a minha avó sempre ter me mostrado o lado forte da coisa. Né? Eu fui criada por mulheres muito fortes, e isso me ajudou muito. Porque quando eu sofri um preconceito, eu revertia isso em ser engraçado. Então, eu sempre falei, eu não sou lésbica, eu sou sapatão, não me respeita. Então, você gosta de mulher, nossa, você é lesbiquinha. Eu digo, não, eu sou sapatão. Eu sou mais macho que você, se você duvidar, mas isso é uma conversa para uma outra história, você não está pronto para isso. Então, eu sempre levei por esse lado, porque eu não me importava com a gracinha que estavam fazendo comigo. Eu sempre me importei com os outros. Como é que os outros, as minhas outras amigas lésbicas, os meus outros amigos gays vão conseguir viver no mundo se eu não começar a bater de frente com essa galera? E de história minha, é mais ou menos isso. Cami, quer compartilhar com a gente? Acho que isso que a Ali falou de terem mulheres fortes no nosso background faz muita diferença, porque eu digo a mesma coisa. Eu fui criada também só por mulheres, e também mulheres extremamente fortes, e infelizmente, né, ou felizmente, usamos essa artimanha da graça, né, da gente se zoar, isso não só mulheres lésbicas e bis, não, mas os homens principalmente, né, que é um estigma gigantesco para eles. Então, também utilizei dessa artimanha, mas compartilho do teu pensamento, Alice. Eu ter sido criada por uma mulher muito forte me deu um background para aguentar muito mais do que se eu não tivesse tido isso durante a minha infância e adolescência, durante a minha construção como pessoa. Vem, Cami, fala com a gente. Oi. Então, essa pergunta ela é engraçada não, né, mas ela é um pouco diferente, porque como eu me identifico como uma pessoa bissexual, aconteceu na minha adolescência, enfim, na minha infância, a questão da heterossexualidade compulsória, né? Então, como eu sentia atração por ambos, a minha atração por mulheres, ela era, tipo, eu fazia de conta que não estava acontecendo. Então, foi muito mais tarde que eu fui entender que aquela menina que eu achava legal, mas que não era minha amiga, que eu não tinha nada em comum, que eu não entendia o que estava acontecendo, era talvez uma pessoa que eu tinha uma atração. E eu ignorei, porque, em teoria, ou você é atraído por homens ou por mulheres, então eu sabia que era por homens, e daí eu falava, não, então é isso, né? Tipo, não pode ter uma outra opção. Então, foi muito mais tarde que eu fui notar, que eu fui ter outras experiências. E eu vi que, tipo, nossa, na real, que isso existe. Pesquisei muito depois que eu comecei a ver que eu não era, enfim, uma pessoa esquisita, né? Ou se sou, tem muitas outras que são esquisitas que nem eu, né? E daí eu comecei a pesquisar muito pelo assunto e vi essa questão da invisibilidade, que é o fato pelo qual a gente não consegue se descobrir, né, bissexual mais cedo, porque é uma sexualidade que ela, enfim, quando eu era mais nova, principalmente, mal se falava de pessoas lésbicas e de gays, né? Então, imagina de bissexual. Então, não teria como eu me identificar com uma coisa que não existia para mim. Então, acho que isso é uma coisa que é interessante. Enfim, depois que eu fui falando e tal, e contei para minha família também, para minha família, meu núcleo familiar, né? E também tive essa questão das mulheres fortes. Então, eu sou formada em engenharia,
E na faculdade de engenharia, claro que tinha o total de 0 abertura para isso, mas a gente tinha até uma comunidade LGBT muito legal, assim, eu tinha vários amigos e amigas, enfim, gays, lésbicas, e a gente se fortalecia de certa forma, né, enfim, conversava sobre os assuntos, mesmo sabendo que, de repente, num estágio, a gente não poderia ficar falando muitas coisas, e eu tive uma experiência que foi interessante também, antes de entrar na FIDS, né, que eu dei aula para crianças por 1 ano. E aí foi que eu vi que eu tinha que esconder uma parte de mim, né? Porque elas me perguntavam, você tem namorado? E eu tinha que, tipo, desviar o assunto. E era uma coisa que me preocupava muito. Eu tinha muito medo de descobrirem, ou dos pais descobrirem. E eu dava aula numa escola que era católica. Então, eu tinha medo de as crianças, sei lá, de os pais descobrirem e não me deixarem mais aula para as crianças, que era uma coisa que eu gostava muito. Então, eu acho que foi a primeira vez profissionalmente porque apesar de na engenharia ter isso, era uma coisa que tu escondia, só que não era algo que te era confrontado, né? E a criança, ela vai perguntar, tu mora com quem? Tu mora com teu namorado? Tu mora com teus pais? Então, elas me perguntavam essas coisas e eu ficava, nossa, eu não posso falar, né? Eu não posso ser verdadeira com elas, eu não posso dizer as coisas, ser verdadeira com os meus alunos. E isso era uma coisa que me fazia refletir, assim, sabe? Por que eu não posso contar algo que é tão natural, né? Por que eles não poderiam ter contato com isso aqui? Eu tenho medo de perder o meu emprego por causa disso, assim. Então, foi uma coisa que, para mim, foi bem, assim, impactante quando eu tive essa experiência com as crianças. Legal. Eu não sabia dessa tua experiência. Olha só que diferente. Que legal. Que interessante, né? E eu concordo contigo. Criança confronta mais. Sim. E aí é o que traz pra gente como sociedade, né? Como a gente está formando as nossas crianças hoje. Por que é tão difícil a gente falar sobre isso abertamente em uma sala de aula? Né? Qual é o problema disso? Claro que a gente entraria em um assunto muito mais fundo, né? Mas por que, né, que isso acontece? E eu acho que isso também deve acontecer dentro das instituições, porque eu estava pensando sobre isso depois do primeiro papo, e isso ficou bastante na minha cabeça, de como eu vim me desenvolvendo mais depois que eu tive gestores, depois que eu tive líderes LGBT+, ou que eu estava em empresas onde eu não era a lésbica, a sapatão que trabalhava em tal setor, sabe? E tipo, ela é a fulana sapatão que trabalha em tal setor. Ou então eu era praticamente a única que se identificava assim. Porque, né, como eu disse, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada por ser branca, por ser loira, por ser extremamente dentro do padrão, né? Então, de certa forma, até no mundo LGBT+, eu passo facilmente despercebida, né? Então, como isso me deu muito menos, grandes aspas aqui, por favor, problema, né? Mas como eu passei despercebida por tanto tempo? Acho que as pessoas só percebiam realmente quem era do meu círculo muito próximo, quem trabalhava direto comigo, meu gestor, minha gestora. Mas depois que eu tive um gestor abertamente LGBT+, e agora a Ali como gestora abertamente LGBT+, também, como isso afetou a minha carreira, sabe? Como isso me deu liberdade. Que daí eu também fico pensando em como uma estrutura de ensino poderia mudar aí toda a nossa sociedade para o futuro, né? Não só o mundo daquela criança, daquela sala de aula, mas aí toda a nossa sociedade para formar pessoas melhores no futuro também. E aí é sobre isso que eu queria falar com vocês. Vocês duas são gestoras, né? Vocês duas são abertamente LGBT+, e vocês duas são incríveis no que vocês fazem. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês indicariam para as pessoas que estão assistindo, que querem tanto buscar cargos de liderança, né, que querem chegar aí no patamar que vocês estão, querem formar pessoas também, porque é o que vocês fazem todo dia, né, o que todos os gestores fazem, o que esperamos que todos os gestores façam aí nesse dia a dia de trabalho. Como vocês trabalham com o time de vocês, sendo LGBT+, para que esse ecossistema, como a gente chama, né, para que esse movimento aconteça e para que cada vez mais outras pessoas LGBTs, que foi o que a Alice citou, né, eu não faço isso só por mim, eu faço isso pelos meus amigos que também são, as minhas amigas que também são sapatão, os meus amigos que são gays, as minhas, né, os LGBT+, que a gente tem aí na nossa vida, para que eles também tenham essa chance. Então, como vocês auxiliam a sociedade de vocês através da liderança que vocês têm hoje? Não sei se a Cami quer começar, se a Ali quer começar, podem... Posso começar. Por aí.
enfim, tem dicas que dá para dar, mas eu acho que tem também o comportamento que todo gestor poderia ter, né, LGBT ou não, que é esse comportamento da não diferenciação e ao mesmo tempo do respeito, né? Então, eu lembro, enfim, pessoas que estão no meu time hoje que eu fiz entrevista, né, para entrar na FIDS, e eles falaram para mim na entrevista que eles eram pessoas LGBT. E, enfim, eu sei como é difícil você falar numa entrevista de emprego, né, que você é gay, que você é lésbica, que você está procurando uma empresa legal, porque já passou por situações que não são legais, e, enfim, naquele momento da entrevista, né, eu agradeci, eu mostrei a empatia de, poxa, obrigado por tu ter falado isso para mim, porque eu sei que não é fácil. E eu acho que esse é um tratamento que um gestor que não é LGBT não vai conseguir ter se não tivesse preparado. A pessoa vai talvez até achar esquisito, né? Tipo, pô, mas qual é o problema? Não sei o quê. E, tipo, para a pessoa é um momento de vulnerabilidade muito grande, né? Ela tá se expondo ali num processo seletivo, falando uma coisa que provavelmente ela deve ter escondido em outras empresas durante todo o período da carreira dela, e ela tá contando para ti já no processo de seleção. Então, pensa o quão isso, né, é relevante. Então, acho que já começa por aí, né? Será que quando você vai fazer uma entrevista com uma pessoa LGBT, você tem esse cuidado, essa sensibilidade, né, de entender que se ela tá falando esse tipo de coisa é porque existiu uma história ali por trás, né? Talvez a pessoa já tá sensibilizada. E depois eu acho que a gente ter a questão da inclusão no sentido de conhecimento mesmo, né? Porque a gente quer que o time seja diverso. Então, a ideia é que a gente tenha pessoas de todos os tipos e que elas conversem sobre isso. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Não adianta eu trazer pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas, né, que têm etnia indígena, mulheres, homens, e aí não se fala sobre isso. As pessoas estão ali no mesmo time, mas só se fala sobre trabalho, a gente troca uma figurinha sobre... E isso eu acho que também não é uma coisa que agrega. Então, por exemplo, situações que foram muito legais que já aconteceram, né, na empresa que eu trabalho. Teve happy hour que a gente estava falando sobre como cada um se assumiu. Tinha gente, né, tinha LGBT, tinha hétero, era o happy hour da empresa. E daí alguém perguntou, e aí a gente começou a contar, pra mim foi assim, pra mim foi assado, de uma forma super descontraída, assim, tudo rindo, né, porque não sei o quê. Então eu acho que isso também faz parte dessa convivência, e eu acho que faz parte né, da liderança da empresa, promover também esses espaços. Então, até quem fez a pergunta foi uma das líderes, que perguntou, conta aí então, Duda, como é que foi pra ti? Porque tu já contou pra gente, foi bem legal, e aí ela começou a falar, então, de promover esses espaços e fazer com que esses assuntos, eles sejam assuntos naturais como deveriam ser, né, mas que ele seja cada vez mais natural para todo mundo que tá ali. Eu acho que quebrar esse tabu, né, de trazer, às vezes tá numa wiki e perguntar, e aí, como é que tá a tua namorada? Para que as pessoas, nossa, a fulaninha tem namorada. Sim, a fulaninha tem namorada, mora lá com ela, né, como é que tá? E não sei o quê. Então, isso já traz aquela descontração da naturalidade, que é o que eu acho que todo mundo quer ter, né, então eu acho que o gestor, ele tem que ter tem que estar ligado nisso, assim, de trazer essa naturalidade para o dia a dia. Ter essa sensibilidade, né? Legal. Leveza da coisa, né? Eu concordo muito com a abertura do diálogo, e adorei que o pessoal falou na entrevista que eram, né, homossexuais, porque isso nunca aconteceu comigo, né? Nunca fui entrevistada por ninguém na comunidade, mas eu sempre deixei muito claro. Porque quando eu saí de Belém, da minha terra, e fui para São Paulo, porque eu morei 5 anos em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, trabalhei, fui desenvolvedora em São Paulo, nunca me aconteceu, mas sempre esteve estampado no meu rosto que eu era gay, isso desde criança, né? Então, eu nunca tive essa coisa de ter que dizer, estava estampado. Então, sempre ficou ali inconsciente para os meus gestores que eu era realmente gay, e eu nunca, até um determinado ponto, dentro da empresa onde eu trabalhava, eu nunca sofri preconceitos, nem nada. Até que um dia eu mudei de equipe, e essa equipe 100% eram homens. Tinham 3 mulheres exatamente na equipe. Eu e mais 2, só que uma era hétero, uma modelo, até brinco com ela até hoje, eu digo, nossa, era modelo, né? E tinha mais eu e uma pessoa também LGBT, mais uma menina lésbica, que também era que nem eu, né? Estava estampada ali na cara, que nós éramos sapatões. E a gente sim sofreu um certo preconceito em relação ao nosso trabalho. Toda vez que a gente entregava um sistema, alguma coisa, isso era muito revisado, mas muito revisado. A gente nunca, né? E eu, na época, percebi, eu digo, nossa, talvez a equipe não confie por eu ser mulher
e ser gay, porque a outra não passava por esse processo de revista, mas eu e a minha outra colega passávamos. Então eu mudei de equipe, porque eu achei aquilo um absurdo. Eu digo, olha, não faço questão de ficar nesse time se for para passar por esse tipo de procedimento. E ali eu comecei a aprender. Eu digo, o dia que eu for gestora de alguma equipe, eu não quero passar essa bola para frente, vamos colocar assim. Eu não quero ficar revisando o trabalho dos meus liderados, independente do que eles sejam. E eu não faço isso, eu não gosto de fazer isso. E a Adri sabe que eu realmente não faço, não gosto. Verdade, e se eu fizer, depois você fala. E a minha construção de liderança começou exatamente olhando os erros que eu achava chato para mim. E ser gay nunca foi um problema depois disso. Né, para mim, nunca enfrentei, mas eu sempre gostei de falar para as pessoas que eu tinha uma namorada, ou na época eu não tinha namorada, mas todo mundo sabia que eu era muito mulherenga, pitanga. Se eu ouvir isso, desconsidere, tá? Hoje eu sou noiva de uma mulher, minha pitanga, todo mundo conhece ela como pitanga, e quando eu vim trabalhar eu trabalhei num jornal conservador, antes de vir para Soubes, e desde que eu entrei, eu falei, olha, gente, eu sou gay, eu tenho uma noiva, eu moro com ela, meu cabelo é roxo, eu não vou colocar meu cabelo preto, se vocês quiserem me contratar, lindo. Agora, se não quiserem, não tem problema nenhum. Eu não vou mudar o que eu sou, o que eu faço, como eu falo, como eu sou, para me encaixar no ecossistema de vocês. E foi lindo, porque um dos donos do jornal era uma mulher, e ela falou comigo, daqui você pode ser o que você quiser, o jornal é conservador, você não precisa ser conservadora. E aqui você aceita do jeitinho que você é, com a sua pitanga, com o seu cabelo roxo, na época era um moicano roxo, então era muito diferente do que eu sou agora. Então, eu vim para Soubes, entendo que eu fui a primeira, né, pessoa gay, praticamente contratada pela Soubes, e foi uma preocupação muito bonita do nosso diretor, que a gente falou, eu tenho uma preocupação. A gente nunca teve alguém gay. Eu tenho um amigo gay, mas a gente nunca teve alguém gay na Soubes. Então, a gente ainda vai ter que trabalhar muito isso aqui dentro, porque eu acredito que, assim como eu, as pessoas ainda não têm essa habilidade. E eu falei para ele, cara, eu vou te dizer uma coisa que eu defendo muito, leveza. Eu não preciso dizer que eu sou gay e ter um tratamento diferenciado por ser gay, porque eu não quero isso. Eu quero o respeito que você dá para o seu amigo, para o fulano, para o Beltrano, eu quero esse mesmo respeito. E eu tenho uma liberdade absurda aqui dentro da Soubes, por ser quem eu sou. Outro dia a gente até brincou, estavam todos os líderes e a maioria das lideranças são mulheres. E aí brincaram, nossa, são muitas mulheres. Eu digo, não, tá equilibrado, porque eu sou híbrido, querido. Aqui eu tô tanto do lado de lá quanto do lado daqui. E aí todo mundo riu e todo mundo disse, nossa, que legal, né, Ale? Ter você como gay traz a leveza que você falou no início, que você não queria ser tratada diferente por você ser gay. E, puxa, ser líder para mim é a mesma coisa. Eu tenho uma pessoa gay, eu tenho um hétero, eu tenho uma bi. E para mim é a mesma leveza, sabe? É a mesma coisa. Se a Ada quiser falar do mozão dela, ela vai falar do mozão dela. Se o Luiz quiser falar da mozinha dele, ele fala da mozinha dele, e a gente tem toda a mesma leveza. Ninguém se assusta, ninguém tem essa... Nossa, você é hétero. Porque também tem isso, às vezes. A equipe era basicamente gay, e de repente chega um hétero e diz, nossa, tem um hétero entre a gente. E o hétero é o mais fofo, né? Ele é o único homem, ele é o mais... time. Ele é o baby. E eu digo, é a leveza de você respeitar as pessoas pelo que elas são, e não pelo rótulo, nem da sexualidade, nem da cor, nem de nada. Agora, ser gay, paraense e mulher fora da sua terra, aí sim foi muito complicado. Para chegar numa liderança, eu posso te dizer que tem que ter muita coragem. E é como a gente falou, né? Meu background me ajudou. Minha avó era muito forte, minha mãe é muito forte. Sou de família de mulheres muito fortes, mas foi difícil, sim. Mas eu tenho uma amiga que ela olha e diz para mim, Ale, eu gosto de olhar para você porque eu não acredito quando eu te vi em cima do palco palestrando. Eu digo, cara, a Ale tem cabelo roxo, ela é paraense, ela tem sotaque, ela é gay, ela é sapatão na cara e ela tá em cima de um palco. E isso deu para ela uma coragem dela, enfim, fazer a faculdade que ela tanto queria. Então, para mim, não é o ser o líder, mas é ser o que a Camila falou de comportamento, de dar o exemplo. É de mostrar, cara, eu tenho medo, sim, de sair às vezes de mão dada, dependendo do lugar com a minha pitanga. Medo por ela.
Aconteceu recentemente um caso na estrada que um caminhoneiro desceu do caminhão e veio tirar satisfação. Só que ele achava que eu era homem, porque eu estava de boné no volante. E de vez dele vir me encarar como motorista, ele foi para o lado passageiro onde estava a minha mulher. Então, você tem que ter muita coragem. E essa coragem que faz tudo, muda o jogo dos outros, não o seu, mas muda dos outros. A minha amiga disse, eu me candidatei para a faculdade porque eu olhei você e disse, cara, se a Allen fez isso, eu posso fazer. Se ela é líder, eu vou poder ser líder um dia. Eu vou poder gerenciar uma equipe. Eu posso ser trans, ela está no processo. Eu posso fazer isso. Então, é mais do que liderança para mim. É você saber que você é o que é, e o que você é o exemplo para os outros. Então, seja o melhor exemplo que você consegue ser. É o exemplo para toda a sociedade, né? Isso. Eu queria falar um pouquinho sobre só a questão das dicas, que eu acabei não falando, mas eu acho que isso é muito relevante, porque no início, é claro que a gente vai ter que fazer algumas concessões, né? Então, que nem eu com as crianças, mas eu acho que chega a um nível que a gente já consegue escolher. E eu acho que os profissionais LGBT que têm a possibilidade de escolher devem escolher empresas que são responsáveis. E eu acho que deve de ser um dever mesmo. Eu acho que se você é uma pessoa LGBT e você recebe uma proposta de uma empresa que não tem responsabilidade, né? Enfim, com a diversidade no geral, eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho o leque. Eu acho que tá fazendo um desfavor para a comunidade, porque a gente às vezes chega em níveis de carreira que a gente pode dar o recado e não dá, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é algo que eu gostaria, né, se eu pudesse plantar essa sementinha, né, em quem está assistindo, né, poxa, se você é um líder LGBT numa empresa, traz essa pauta para uma reunião de cultura, né, pô, a gente já fez um censo, quantos LGBTs tem na empresa, vocês sabem? Quantas pessoas negras tem? A gente já pensou em fazer uma vaga afirmativa? Então, porque não adianta também tu ser, né, LGBT, mas não, pelo menos implantar a sementinha, claro que não precisa ser, né, a pessoa super ativista do mundo, ok, né, cada um tem a sua, né, as suas individualidades, né? Mas poxa, perguntar, né, para os líderes, eu acho que isso não custa, e também escolher antes de fazer a pesquisa sobre a empresa, né? Então, tem várias pessoas no meu time que fizeram isso, eu tenho vários LGBTs no time, e a gente ter esse poder, porque isso vai ajudar bastante, né? Então, e você talvez falar, não, eu não quis seguir no processo seletivo com vocês, porque eu vi que as ações de diversidade não são do jeito que eu gostaria, eu dei uma olhada no site A e B e eu vi essas coisas que eu não gostaram. Porque muitas vezes as empresas, elas não têm alguém interno para falar isso, né? Elas não têm uma pessoa que diz, olha, as nossas ações de diversidade não são boas. Infelizmente não são boas, né? E aí, se o candidato vai lá e fala, às vezes abre um olhar de ignorância mesmo. Às vezes nem tá fazendo por mal, mas de ignorância, porque ninguém falou. Então, eu acho que também é algo que se a gente não faz, deveria estar fazendo mais. Nossa, isso é bem importante. Isso é bem importante. Eu até fico imaginando que esse tipo de ação que acontece, que acaba acontecendo, mas ela não é bem estruturada e ela não envolve pessoas LGBT+, ela tem uma grande chance de não dar certo. Eu já deixo avisado para vocês que estão assistindo que se você faz isso, tem uma grande chance disso não dar certo. E é aí que a gente puxa também o papo que a gente, né, já veio trazendo aqui agora, como a invisibilização, né, a invisibilidade aí da nossa comunidade acontece sem a gente meio que ter controle sobre isso. Porque boa parte das ações que às vezes são puxadas dentro de uma companhia, elas não são consultadas com alguém que entenda do assunto, como deve se comunicar, né? Eu concordo com a Ali que a gente não pode ter dedos para falar sobre isso, acho, assim, 200%, mas a gente precisa seguir uma linha consciente disso. Né? Precisamos ter pessoas gays, LGBTs+, pessoas trans dentro da empresa para falar sobre esse tipo de assunto. Né? É a mesma coisa que fazer um filme falando sobre a história de uma pessoa trans e contratar um ator hétero para fazer a pessoa trans. Né? Você está invisibilizando toda uma comunidade. E aí eu queria que vocês citassem um pouco isso, né? Como a gente mesmo, como LGBT+, eu sei que a gente já é estigmatizado, a gente já é cobrado até pela nossa própria sociedade LGBT+, mesmo, mas como a gente pode ajudar a não invisibilizar mais ainda essas pessoas, né? Eu deixo eu começo esse segundo ponto aqui nosso,
de não invisibilizarmos as vozes que a gente tem dentro dos nossos times. Então, se eu tenho pessoas abertamente gays, lésbicas, trans e mais dentro da empresa, tragam elas para perto, conversem com elas para vocês começarem a fazer, seja RH, seja liderança, né? Quem for aí montar esse processo. Mas tragam essas pessoas para perto para falar sobre diversidade. Vocês têm pessoas negras na empresa? Falem sobre empregabilidade negra, né, no mercado de trabalho. Tragam essas pessoas para perto, né? Então, é como não invisibilizar as minorias dentro da comunidade, tanto de uma empresa ou quanto da tua sociedade em si. Essa é a minha dica, sabe? Se você quer falar sobre fazer o dia 8 de março, o Dia da Mulher, peguem mulheres para fazer esse tipo de processo. Né? Envolvam mulheres para realizarem esse tipo de processo. Estudem sobre esse tipo de processo. Então, essa fica a minha primeira dica, né, de como tentar deixar menos invisibilizado esse tipo de comportamento. Envolvam as pessoas da minoria quando vocês vão falar de minoria, porque senão vocês só estão utilizando daquele tema como um marketing próprio, ou, né, o famoso pink money. Por isso que nesse painel aqui, nos 3 dias, a gente só vai ter pessoas LGBT+, né? Foi uma exigência aí que a gente colocou mesmo, porque como é que a gente ia fazer, né, um painel LGBT+, sem a gente ter as pessoas que estão inseridas nesse núcleo? Essa é a minha primeira dica. Cami, se você quiser citar a sua também, de como a gente pode ajudar a não deixar essa invisibilidade acontecer, principalmente para pessoas bis, que já são tão estigmatizadas aí, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente não assumir que as pessoas têm uma sexualidade pelo parceiro que elas têm, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Então, eu, por exemplo, tenho um relacionamento com um homem e nem por isso eu deixo de ser bissexual, eu continuo sendo. Então, e quando eu tenho um relacionamento com uma mulher, eu não viro lésbica, né? Então, isso não existe. Então, eu acho que é a gente começar a naturalizar essa questão, que eu acho que é uma coisa que é o mais difícil, e não só para a questão da bissexualidade, né? Eu estava assistindo o vídeo do Põe na Roda sobre não binários, e acaba sendo a mesma coisa, né? Eu lembro que eles fazem uma pergunta, por que você acha que as pessoas têm dificuldade de entender? Porque a gente vive num mundo dual, né? Ou você gosta de maçã ou de banana. Os dois, o pessoal parece que eles não... A pessoa não faz o link. E acontece a mesma coisa com a identidade não binária, né? A gente não entende que a pessoa não é nem homem, nem mulher. E com bissexual a mesma coisa. E aí, para ambos, né? Tanto pessoas LGBT quanto pessoas hétero fazem exatamente a mesma coisa, né? De, nossa, mas você é bissexual? Eu não sabia, né? Então, sim, você nunca me perguntou. Então, eu acho que é muito parecido com os cuidados que a gente tem que tomar, cuidados não, né, mas que a gente tem que tomar como gênero, né, de perguntar o pronome da pessoa, como ela gosta de ser chamada. No caso do bissexual é a mesma coisa, porque você não tem como você saber, né, então não dá para você adivinhar a sexualidade da pessoa pelo parceiro dela, enfim. Então acho que essa é a primeira questão. E uma outra questão eu acho que é estudar, né, então assim... poxa, tem um monte de gente aí na internet que fala sobre isso, né, que fala sobre todas as questões, né, a internet é uma enciclopédia aí que está acessível para todo mundo, mas a gente ser proativo em relação ao nosso conhecimento, né, poxa, a gente lê tanto sobre, sei lá, uma coisa que a gente gosta, culinária, comida, por que a gente não tira 5 minutos para pesquisar sobre gênero, pesquisar sobre racismo, pesquisar sobre... Isso foram frases que eu já ouvi em ações que a gente fez na FIDS, que foi muito legal, assim, porque sempre quando a gente vai lançar uma vaga afirmativa, ou que a gente tem alguma ação de algum mês, né, então consciência negra, o mês de junho, agora a gente faz sempre uma sensibilização com os parrots, né, e já teve pessoas que falaram, nossa, realmente, a gente pesquisa tanto sobre gestão de pessoas, eu poderia tirar 5 minutos da minha vida para pesquisar sobre um outro assunto, nunca tinha pensado em pesquisar sobre isso, né, isso é uma coisa científica, então, existe ciência que fala sobre gênero e sexualidade, né, não é uma pesquisa de opinião, então, eu acho que a gente ir mais a fundo para entender, eu acho que é um serviço social, assim, acho que uma função social que a gente faz em relação a pessoas LGBTQIA+, num todo. Assim. Perfeita. Ali, quer compartilhar sua dica aí também, como que a gente pode ajudar a nossa sociedade, até como as pessoas héteros que estão assistindo aí hoje
para conseguir melhorar um pouco mais a nossa comunicação, melhorar um pouco mais a nossa existência nas empresas? Cara, então, eu tenho um lema comigo: todos estamos aprendendo. Eu também estou aprendendo como gay, né? Eu vejo um monte de amigos que também estão aprendendo a se portar, a evitar. A gente vai ter recentemente, agora, sexta-feira, uma festinha aqui na Solves, e a gente estava falando sobre as piadas. Quem vai fazer o show de piadas ainda sou eu, porque eu tô séria aqui, mas né, porque o papo é sério, mas a gente estava conversando porque eu tive que fazer um filtro de piadas. E a gente sabe que piada, quando a gente pensa em piada, a gente já lembra da piada do viadinho, da piada que nem a Ari falou, da mulher do sovaco peludo. A gente sabe que tem isso. E tá todo mundo aprendendo. Ninguém parou ainda para pensar e dizer, nossa, essa piada é preconceituosa, porque hoje tudo é mimimi. Ai, não, é mimimi. Não, mas se você parar para pensar, meu querido, é preconceituosa. Se não é engraçado para você, se você é gordo e a piada do gordo não foi engraçada para você, por que a piada do sapatão é engraçada para mim? Então, eu acredito que as pessoas estão aprendendo e a gente precisa muito educar e ser educado. Então, eu gosto muito do que a Cami falou, de você precisa ler. Né? Hoje a gente tem aí a internet, né? Tem programas de entrevista, podcasts, livros e livros e livros. Eu leio muito livro de gestão, porque eu gosto muito de aprender como entender o ser humano, se gestor é isso, né? Se líder é isso. Um dia eu vou ser mãe, né? Eu sempre brinco com a minha pitanga, eu digo, eu não sou pronta ainda porque eu não sou o neném dessa casa, mas um dia eu vou ser mãe, e eu sempre olho como líder com esse olhar de mãe e pai. Eu digo, poxa, eu tenho que dar um bom exemplo, eu tenho que educar, eu tenho que aprender para ensinar também, e eu tenho que aprender a aprender e aprender a desaprender. Então, eu acredito muito que a gente está num processo de educação da sociedade. A gente evoluiu muito do tempo que eu disse, ó, o imundo, eu sou sapatão, saí do armário. Eu nunca estive nele, mas eu achava que eu estava, mas eu sou sapatão. E aí eu vi, durante todos esses anos, a evolução disso. Faz exatamente 10 anos que eu me aceitei gay. Então, poxa, o mundo evoluiu pra caramba, hoje você não tem mais essas piadinhas no bar, a gente estava até conversando hoje em time, como a gente gosta de boteco sujo, e eu não me sinto ameaçada mais quando eu entro num botequinho sujo, eu não vejo mais o tiozão me olhando feio, ele olha assustado mais pelo cabelo, pela cor do meu cabelo, do que de fato por eu ser uma mulher gay entrando para comprar uma cerveja, mas isso há 10 anos atrás era muito complicado. Então, poxa, se o bar sujo evoluiu nesses 10 anos, a gente tem que continuar essa evolução. E eu sempre brinco, nós, por sermos gays, nós temos essa obrigação de estudar mais ainda para a gente mesmo se educar. Porque há anos atrás eu também fiz piadinha com a minha amiga bissexual. Eu digo, e aí, você agora é hétero? Você é sapatão? O que você é? Hoje eu falo isso abertamente porque eu aprendi que não era uma piada legal, não era engraçado. Mas eu também aprendi, eu sou gay, por que eu fiz? Porque eu sou humana, eu também erro, e eu também estou aprendendo. Então, a gente tem essa obrigação, sim, de ler, estudar e preparar o terreno para a geração que está vindo, porque está vindo. Né? Eu tenho sobrinhos e eu tenho que preparar. E eu lembro que a minha irmã não queria contar para as minhas sobrinhas que eu era gay. Né? Ela não queria contar, né, que, nossa, a tia namora uma mulher. Ai, aqui dizendo nós somos crianças. Eu digo, não, eles não são crianças. O mundo que eles vão viver é um mundo que você não vai mais controlar. A internet está aí. E não adianta você esconder, porque se você esconder, a curiosidade vai despertar. E aí você quer que o seu filho ou sua filha esteja perdido, ou você quer que eles saibam que a tia é gay, mas que a tia é gay e ela é normal como a mamãe, como o papai, como a vovó. Então você precisa preparar seus filhos, não é para você não, meu bem. É para o mundo, porque tá vindo aí uma geração bem legal. Né? Então... Nossa, sim. Isso, cara, as crianças hoje são muito ligeiras, né? E elas estão na internet, o celular tá ali na mão, pá, tá ali. E você vai esconder? Você vai esconder do quê? Não tem mais o que esconder, até porque não tinha por que esconder antes. Então, muito menos agora, e muito menos a gente se esconder. E eu tenho amigos que ainda dizem, eu ainda não gosto de falar que eu sou gay de cara. Eu digo, então, não precisa falar, porque a gente, quando chega numa mesa de hétero, a gente não chega, oi, fulano, oi, eu sou hétero, prazer, sou Pedro, sou hétero. Oi, fulano, eu sou... Cara, isso é da conversa, tem que ser leve, mas a gente tem que estar preparado para aprender e para também ensinar.
Porque outro dia me perguntaram, Allen, você é muito machão, você gosta de ser chamado de ele ou de ela? Eu digo, querido, vamos começar pelo princípio que eu sou mulher. E eu gosto de mulher. Mas eu sou mulher, então você pode me chamar de mulher. Agora, se você achar que eu sou muito homem e quiser me chamar de ele, aí é com você. Eu não vou me sentir ofendida. Porque é um rótulo. É que nem, sabe, uma garrafa sem rótulo é só uma garrafa de refrigerante. Agora, se você coloca vermelho ou azul, vira Pepsi ou Coca. Então, é a mesma coisa para mim. Eu não me sinto ofendida se você me chamar de ele, até porque os meus amigos me chamam de Pará ou Robertão, porque meu nome é Alessandra Roberta, e tem uns amigos que me chamam de Robertão. Cara, chamem se vocês se sentem à vontade para me chamar assim, tenham essa liberdade, porque eu não vou me importar. Agora, se eu sentir que essa conversa, esse Robertão aí tem um tomzinho ali de ironia, de agressão, aí sim a gente vai ter um problema. Porque aí a gente vai bater de frente. Eu não vou bater de frente porque eu me incomodei, eu vou bater de frente com você, porque o que você está fazendo comigo você vai fazer com o outro. E talvez o outro não tenha a mesma coragem, o peito que eu tenho. E eu não vou deixar você fazer isso com o outro. Então você vai aprender aqui e agora a respeitar o gênero e a pessoa que eu sou. Então, é isso. E continuar transformando a sociedade, continuar formando pessoas para que não façam isso no futuro. Né? Eu também vejo muito isso de, porque agora é mimimi, porque adoro essa frase do, antes não tinha. Não, antes tinha, meu amor, tinha, sempre teve, a gente sempre esteve aqui, só que a gente estava não só guardado no armário, né? A gente estava escondido num armário dentro de casa, no sótão, fechado, a 7 chaves, e agora a gente está destrancando o armário, destrancando a porta, saindo de casa e colocando a nossa cara a tapa. Também porque as gerações anteriores fizeram isso pela gente, então a gente tem o dever de fazer pelas próximas. Eu acho isso muito legal, acho tudo isso que a gente está conversando aqui muito bonito. Acho que esse tipo de bate-papo precisa acontecer mais vezes, né? Precisa ser mais normalizado, não só no mês de junho, não só no dia da invisibilidade X, no dia do orgulho Y, né? A gente precisa trazer isso para a nossa sociedade, conversar sobre isso. Então, pessoas, seja da sua sociedade, da casa, do teu trabalho, da sua universidade, não esperem só o mês do orgulho para falar sobre orgulho. Não espere só o dia da consciência negra para falar sobre consciência negra. Não espere só você ter algum tipo de problema dentro da sua faculdade, professores, reitor, enfim, qualquer pessoa, não espere ter um problema dentro da sua casa para você contar para o seu filho que essas pessoas existem, que elas sempre existiram, que elas sempre vão existir, você querendo ou não, a sociedade aceitando ou não, a sociedade querendo ou não, nós sempre vamos existir, e a única coisa que a gente pede desde o começo dos tempos é respeito, e que não deixem a gente escondidos, para que não invisibilizem a gente ao ponto da gente se sentir errado no que a gente é, né? Que é como eu imagino que acho que todos nós passamos por isso, né? Todos os LGBTQIs a mais passam por isso de alguma forma. Seja pessoa trans, seja pessoa bissexual, gay, a gente sempre passa por esse tipo. Tanto o questionamento do, ai meu Deus do céu, será que eu sou? Será que eu posso ser? O que vai acontecer, né? O que vai ser do meu futuro? O que vai acontecer comigo depois de eu sair do armário, depois de eu me assumir? Mas tenham essa preocupação de não falarem sobre isso só no mês que é voltado para isso. Tá? E aí eu abro para várias coisas. Não deixe só o mês da saúde da mulher para você se preocupar com a saúde da mulher. Isso é muito simples, é uma regra para tudo. Não espere aquele momento para você falar sobre aquilo. Se você tem abertura dentro da sua empresa, da sua faculdade, da sua sala de aula, da sua família para você falar sobre isso, fale. Que você vai estar ajudando tanto a tua geração quanto até a geração passada de entender como as coisas mudaram, né? Como as coisas evoluíram, porque a mudança foi uma evolução, e para as próximas gerações não cometerem os mesmos erros por falta de conhecimento nessa era de conhecimento que a gente está vivendo. Né? Se me permite, eu diria que é nem só esperar o espaço para falar, mas criar esse espaço também. Né? A gente sabe o momento certo, sabe? Gente, eu queria conversar uma coisa, eu queria abrir um espaço. Vamos abrir, porque é o que eu falei, a gente também tem responsabilidade, o mundo não está pronto.
E nunca vai estar, sinceramente, nunca, nunca, nunca. A gente ainda tem, sabe, uma série de preconceitos aí desde a era das trevas, né, vamos colocar assim. Então, vamos abrir esse espaço. Aqui na Solves a gente tem um papo de mulher que acontece uma vez por semana, que são todas as mulheres da Solves para conversar sobre problemas de mulheres. Outro dia a gente estava discutindo sobre o pano de prato que é branco, que eu queria pano de prato preto para não ter que alvejar. Isso é papo de mulher, mas ao mesmo tempo a gente também estava conversando sobre finanças, sobre o reconhecimento feminino como carreira, as mulheres receberem o mesmo que os homens. Então, gente, se o mundo ainda não está pronto nem para entender que a mulher é a mesma coisa que o homem, que dirá a gente que ainda veio depois, assim, depois, né? Alexandre, que me perdoe, que ele existia lá, já isso não existia. Existia, Alexandre tá aí, amor. Né? A gente sabe da história de Roma, a gente tá ligado nisso aí. Né? Então, a gente tem que abrir o espaço, a gente tem que ter coragem para abrir esse espaço. Porque eu acho que o mais importante não é pensar, eu não tenho coragem, eu preciso ter coragem, porque quem vem depois de mim merece esse espaço que eu posso criar agora, sabe? Merece. A gente vai fazer diferença. Faz muito, a gente está lutando pelo futuro, não é pelo agora. É isso. Um mix, né, de futuro com agora. E a questão da criança é engraçado, porque tem todo esse tabu, né, sendo que não precisa, às vezes não, né, não precisa explicar nada, né, é engraçado porque a criança, ela não tem essa distinção, foi a gente que criou, então, né, se chegar ali um casal de mulheres, ela vai entender, assim, eu vou perguntar, talvez, essa aqui é a namorada da titia? Sim, e é isso aí, sabe, não tem muito o que a gente ficar inventando, então eu acho que existe essa preocupação enorme, né, com a criança, mas eu acho que os adultos que criam mais problema aí do que as próprias crianças. Enfim. Nossa, sim. Já como eu vou contar para o meu filho? Não precisa. Você vai contar, você sentar e falar assim, olha, tua tia agora, você vai ter 2 tias agora. Né? A tua titia tá namorando a tua titia. Pronto. É assim que você conta. Pronto, não tem muito porquê pensar nisso, não. Eu também concordo. Não tem que... Nossa, vai... Gente, deixa acontecer, deixa a criança entender, interpretar por ela. E eu acho divertidíssimo quando as crianças interpretam. Divertidíssimo. As coisas que elas... Eu tenho uma amiga, que esses dias eu fui na casa dela, ela trabalha aqui na Solves, ela tem um filho. E ele viu muita mulher, e aí ele me viu. E aí ele começou a brincar comigo. E aí elas, nossa, como ele gostou de você. E com as outras, né, com a minha pitanga e com a nossa outra amiga, ele não queria brincar. E aí a minha pitanga olhou, eu já sei por que ele gostou dela, que ele acha que ela é um menino. E aí ele é menino e ele, né, se identificou. E eu digo, então tudo bem. Porque no momento que ele descobrir, não vai ser um problema. Ele já gosta de mim por mim. Então deixa as crianças perceberem. Não precisa criar uma reunião familiar, uma mesa redonda, vamos conversar hoje sobre a sua tia que namora com uma outra menina. Precisa disso, gente. Não exatamente. Precisa. E não tem idade para falar sobre esse tipo de coisa, não. Gente, eu queria, agora para a gente encerrar nosso bate-papo, para se vocês puderem deixar aí uma rede de conexão, a gente está fazendo aí para todos os dias, né? Eu deixo meu LinkedIn aberto, se vocês quiserem me encontrar, é Adriana Haddad Peixoto. Então, dúvida a gente até brincou no passado, você quer me mandar teu LinkedIn para ver se tá bom? Manda teu LinkedIn para a gente ver se tá bom. Você quer me mandar teu currículo para ver se tá legal? Manda teu currículo que a gente vê se tá legal. Quer que eu indique empresas que eu conheço que têm responsabilidade social e que tem, né, social bem aberta, né, que fala sobre LGBTQIA+, que fala sobre pessoas negras, que tem esse tipo de abertura? Me manda na DM ali, que a gente conversa, a gente vai criando esse tipo de bate-papo, sabe? Legal, na minha empresa não tem, mas eu vi que na outra empresa tem, na Solves tem, na Feeds tem. Chama a gente para conversar, para ver como a gente começou, como a gente está começando a fazer. Então, acho que deixo minha rede aí aberta, meu LinkedIn é Adriana Haddad Peixoto. Cami, quer deixar o seu também aí para a galera? Quero deixar o meu LinkedIn. Eu tô mutada, não, tá certo, tá bom. Não, tá certo. Quero deixar o meu LinkedIn. Meu LinkedIn é Camila Bonetti Nunes. Podem me procurar lá, mandar mensagem, falar, adoro trocar ideia. Podem me chamar lá. E se precisar também de qualquer coisa, enfim, olhar currículo também, indicação de vaga, ou
como é que eu posso melhorar X, Y, Z, a gente também pode, se eu não souber, indico alguém que saiba, né? Então, acho que essa questão da conexão é muito legal. Pode ser que eu não conheça exatamente do assunto, mas posso conhecer alguém que tem essa conexão e a gente já faz a ponte. Eu acho que é esse também para fortalecer, né, os nossos pares. Sim. Ali quer compartilhar também? Quero. Gente, é a Alessandra Pinheiro, no LinkedIn, do jeitinho que tá aqui. Pode chamar lá, sou super aberta, vamos conversar. Eu demoro um pouquinho, gente, para aceitar, então me desculpem que eu demoro para entrar no LinkedIn. O canal mais aberto que eu tenho é o meu Instagram profissional, onde eu dou dicas de marketing digital, que é o Ale Pinheiro Growth, de crescimento em inglês, por causa do Growth Hack. Podem me chamar lá, sou super acessível, quer dica, quer conselho, quer marcar para tomar um chopp no boteco sujinho, a gente vai, chama, precisa de indicação, precisa trocar uma ideia, quer que a gente avalie perfil, a gente avalia, eu trabalho com marketing digital, então sou super aberta. Cara, tamo junto, manda mensagem, vamos trocar uma ideia e vamos marcar esse shopping. Exatamente. E procurem pessoas que te inspiram, conversem com pessoas que inspiram também, né? Conversem com as pessoas desse ramo, principalmente para gestores héteros que estão assistindo aqui. Conheçam, pesquisem, né? Entrem em contato com a gente para saber o que as pessoas estão fazendo, o que as empresas estão fazendo para poder melhorar toda a nossa sociedade e o nosso ecossistema. Meninas, muito, 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 muito obrigada por esse papo. Foi incrível, super enriquecedor. Eu adoro já vocês pelo trabalho que vocês executam, né? Pela trajetória de carreira de vocês. Então, acho que eu não poderia estar mais inspirada e sair mais inspirada daqui hoje. Eu acredito que o público também. Obrigada para quem ficou aqui até agora também, para quem escutou a gente até esse momento. Amanhã tem mais, né? Amanhã a gente tem aí mais 2 participantes. O Hudson e o João vêm bater mais um papo com a gente para falar sobre as pessoas negras e LGBT+, no ambiente de trabalho, e como a gente pode fomentar sobre esse bate-papo também. Então, gente, muito obrigada. Cami e Fides, obrigada de novo por essa troca, por essa participação. E eu acho que é isso. Querem dar tchau para o pessoal também? Queria agradecer o convite mais uma vez, muito obrigada. Depois sigam lá a FITS também no LinkedIn, que a gente vai dar várias dicas. E acredito que vão acontecer algumas movimentações ainda agora no mês do orgulho, mas a gente dá várias dicas de gestão de pessoas também para qualquer tipo de gestor. Então, bem massa. Também quero agradecer, inclusive, o convite que a área me colocou aqui, agradecer a Camila pela parceria, a FITS pela parceria. Adorei te conhecer melhor, a Cami, aqui. E, cara, sigam a gente ainda também no Instagram, no LinkedIn. A Subs é uma plataforma, um software de como ouvir o cliente melhor. Somos especialistas em pesquisa de satisfação. E o que eu gosto muito de pensar é que nós gostamos de ouvir o cliente. Então, fica a mensagem. Acho que a gente precisa ouvir mais, aprender mais e cada vez crescermos e evoluirmos como social, né, como pessoas. É isso. Obrigada, gente. Perfeito. Obrigada, gente. Até amanhã.